Eu não sei pra você, mas umas coisas que mudou muito depois que eu tive filhos, depois da minha maternidade, é aquela vontade de ficar sozinha por alguns minutos. Você sente isso também? Vontade de ficar um pouquinho com você mesma? Me acompanhe nesse vídeo que o papo é hoje sobre isso, sobre criança, sobre bagunça, sobre barulho na casa e aquela necessidade que algumas mulheres têm de ficar sozinha um pouquinho, refletir um pouco. Oi meninas, aqui é a Andressa do Sintonia de Mãe, sejam bem-vindas aqui ao canal. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre as diferenças que as mulheres sentem depois que se tornam mães. E eu vou contar pra vocês uma coisa assim, que eu mudei muito depois que eu me tornei mãe, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estar com outras pessoas, sempre gostei de estar com amigos, de estar com a família. Eu nunca assim tive vontade mesmo, senti assim na pele a vontade de ficar sozinha. Mas depois que me tornei mãe, eu não sei como é na casa de vocês, mas a minha casa é uma barulheira, é uma bagunça. Meus filhos falam demais. E assim, aquele ritmo de casa com criança, aquela correria com horários. E dificilmente eu chego na minha casa e minha casa está em silêncio. Então, de vez em quando eu tenho assim essa vontade e essa até necessidade de sair um pouquinho e ficar sozinha comigo mesma. Eu não sei se isso acontece com vocês. Até eu tô passando aqui num parquinho, numa praça com um parquinho de crianças, ó. E já dá pra ouvir daí, né? O barulho das crianças, que é uma delícia e eu adoro também. Olha lá os gritinhos. Só que eu acho que, pra mim, eu percebi isso, me caiu a ficha só agora, que isso é uma coisa que faz muito falta. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu, William Sanches, e ele tava falando que quando ele sente vontade de ficar sozinho, ele vai pro spa. Gente, aí eu pensei, isso é uma realidade tão distante pra mim, mas tão distante. Ir para um spa sozinha, com os meus filhos nessa idade, é uma coisa assim, praticamente impossível. É um sonho de luxo mesmo. E o máximo que eu consigo fazer é isso que eu tô fazendo aqui agora. A gente tá tirando férias aqui em Gramados, uma mini férias que a gente programou aí com as crianças, porque as crianças estão em férias escolares. E eu e meu marido tinha compromissos de trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Então, como a gente tava aqui pertinho, a gente resolveu dar essa esticadinha aqui. E agora, então, a gente chegou do almoço, os meninos foram pro quarto e eu resolvi dar uma voltinha aqui. Eu quero dar uma olhada nas lojas, eu não consigo ver com eles. Eu não sei vocês que têm mãe de meninos se sentem também isso que eu sinto. Não sei se com menina é diferente, mas a impressão que eu tenho é que as meninas curtem mais essa história de entrar em loja e ficar vendo as coisas. E os meninos não podem nem ver, pelo menos os meus são assim. Conta aqui pra mim se você é mãe de menino, se você sente isso também. Eu sinto falta de uma companhia assim pra dar uma sapecada nas lojas. Então eles foram descansar e eu resolvi dar uma voltinha aqui por Gramado pra, sabe, ficar comigo mesmo, ficar um pouco quietinha. Eu sinto agora essa necessidade e agora eu consigo fazer isso, né? Porque os meus meninos já estão grandinhos, um tem 12 e outro 14 anos. Então eu já consigo fazer isso. E eu sei que às vezes você aí com o seu bebê pequenininho, isso pode ser um pouquinho mais difícil, mas não desanima não, que essa hora vai chegar. Bom, o que eu quero dizer pra vocês, assim, os meus meninos agora, eles estão com os avós, lá no hotel. E isso é uma coisa assim que eu acho super importante, essa convivência com os avós, que aconteça desde cedo. Sabe por quê? Porque quando eu tinha os meus filhos pequenininhos, eu tinha essa dificuldade de deixar o meu bebê com quem quer que seja, mesmo seja com babá ou mesmo com os avós. Às vezes, o meu sogro, a minha sogra, mesmo meu pai e minha mãe eu em casa, eles estavam lá e sempre eles... Deixa eu sentar aqui um pouquinho, que já tá faltando fôlego. E eles sempre
falavam pra mim se eu queria, olha, você precisa fazer alguma coisa, eu fico com o bebê pra vocês, ou com as crianças pra vocês. E eu sempre dizia, não precisa, pode deixar, eu ficava com eles, fazendo junto, né, as coisas, conversando, enfim. Só que depois, esse tempo me fazia muita falta. Então uma dica que eu quero deixar aqui pra vocês é que se vocês pensam, né, em algum momento em ter essa liberdade, ou por conta do trabalho, ou por conta mesmo de lazer, né, de convivência com o seu companheiro, com a sua companheira, enfim, que você comece já a pensar nisso desde quando os seus filhos são bebês, porque essa convivência com os avós ou com outro cuidador não vai se construir assim de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que você simplesmente vai largar a criança na casa da avó e essa criança vai dormir a noite inteira se ela não tiver essa proximidade, se ela não criar esse vínculo desde pequenininho. Então, quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil para mim, né? Porque assim, um dia você vai precisar dessa ajuda. Mesmo que agora você fala, não, eu aguento cuidar da criança, eu aguento fazer tudo sozinha. Vai chegar um dia que você vai precisar dessa ajuda, você vai precisar dessa rede de apoio. Então é essa dica que eu quero dar para vocês. E é claro que agora que vocês estão com bebês pequenininhos, é difícil a gente pensar, né? Principalmente as mães que estão amamentando, é difícil a gente pensar em ficar muitas horas fora de casa. Mas o que a gente já pode começar a pensar, se pra você faz falta esse tempo com você mesma, é, por exemplo, tomar um banho sozinha de porta fechada enquanto alguém cuida das crianças por um tempinho. Coisas assim que não vão levar mais do que alguns minutos, mas que pode ser mesmo muito renovador aí para você, para sua autoestima, para a renovação da sua energia mesmo. Porque a convivência 24 horas do nosso dia com criança é uma delícia, mas é muito cansativo. Muitas vezes a gente se sente realmente sugada. E para a gente fazer essa reposição da nossa energia, para algumas pessoas pode funcionar muito bem tirar um tempo sozinho. Dar uma volta na rua, assim como eu estou fazendo, sabe? Aí fazer uma meditação, escutar uma música que você gosta. Quando a gente está com criança, especialmente quando a gente está com criança pequena, a gente acaba fazendo tudo o que as crianças gostam. A gente dedica a nossa, até mesmo a parte de alimentação, de ver alguma coisa na TV. Eu lembro que tinha uma época na minha casa que eu só assistia desenho infantil, filminho infantil. Eu nem sabia o que estava passando na televisão, não sabia nem dos programas que estavam passando, porque a gente acaba voltando, né, essa atenção para as crianças. Aqui, uma criança passando de bicicleta. Então, pensar nisso pode ser importante, porque a dedicação como mãe, para algumas pessoas é importante, para algumas mulheres é importante. E eu sempre tive isso, sabe? Que eu queria cuidar dos meus filhos, eu nunca quis delegar o cuidado deles para babás. Eu não acho nada de errado para quem faz isso, eu acho que é uma escolha mesmo de cada um. Mas a minha escolha foi estar com os meus filhos. Mas a gente precisa ter esse equilíbrio, né? De sim, estar presente nos momentos, mas quando a gente sentir que a gente tá falhando, sabe? Que a memória tá falhando, que o nosso corpo físico pede um arrego, né? Que a nossa mente, principalmente, o que eu sentia muito, assim, não sei se você sente isso também, é um trabalho mental, assim, excessivo, porque a gente tem que pensar muito. A gente tá aqui, por exemplo, se eu estivesse com as minhas crianças aqui, eu estaria aqui andando com eles, mas pensando o que ia fazer daqui a pouco, né? Pensando aqui no que eles estão falando pra mim, um falando de um lado, outro falando de outro, pensando o que eu vou dar pra eles comer mais tarde, o que vai fazer. Então essa programação, e no dia a dia da gente também é assim. A gente tem que pensar coisas do trabalho, o que tá faltando pra comprar pra casa, o que a gente precisa pegar no mercado, e às vezes a gente tem até mesmo que sair de casa já com tudo pronto, né? Com toda a nossa programação pronta até a noite. Isso desgasta muito mentalmente. Um dos recursos que eu uso, né, para dar uma melhorada nisso é escrever, sabe, fazer o planejamento do meu dia por escrito mesmo. Isso me ajuda muito a tirar um pouquinho as coisas do mental. E o que eu quero dizer assim para vocês, agora acho que dá para continuar, é que
para que você se dê esse direito desse descanso, que dê esse direito desse recreio, para que a gente possa ter forças para continuar. Porque muitas vezes, e isso eu vejo assim, muitas mães que eu acompanho, muitas mães realmente indo à exaustão, sabe? Muitas vezes não conseguindo ter uma noite de sono reparadora, muitas vezes não conseguindo tomar um copo de água sossegado. Gente, isso parece incrível. E assim, para quem não tem criança, parece que é até brincadeira que eu tô falando. Mas vocês que têm filhos, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Porque às vezes a gente vai mesmo pegar água e tem um aqui na nossa perna, outro puxando aqui do outro lado, o outro chorando que querendo mamar. Então realmente é uma loucura. Então dê esse direito para você. E agora, o exercício que eu quero que você faça é assim: se proponha a tirar pelo menos uma horinha, meia horinha do seu dia para você fazer alguma coisa para você fazer alguma coisa que você gosta. Se para você tomar um banho gostoso, um banho demorado, é importante, faça isso. Se para você é bom, pelo menos uma vez por semana, tomar um café com as amigas, um chopp com as amigas, que seja, faça isso. Se programa e você vai ver que se você tiver prioridade, programação no seu dia, você vai conseguir fazer isso. Não é algo impossível, é somente uma questão da gente priorizar. O que acontece com as mães é que a gente não acha que a gente merece, é que a gente acha, e pelo menos eu pensava assim, que era o meu dever cuidar da criança e que essa era a minha responsabilidade e que eu não tinha que passar isso para ninguém. Só que na verdade, por exemplo, os avós, eles adoram ficar um tempinho sozinho com as crianças. E comece a fazer esse exercício, mesmo que você não saia de casa. Deixe em outro cômodo os avós cuidando da criança um pouquinho. Eles vão amar. E é dessa forma que as crianças vão pegando um vínculo, para que mais para frente você possa ficar mais tempo longe de casa, que você possa fazer suas programações de trabalho, para que você possa fazer uma viagem mais longa se você quiser. Isso vai te dando liberdade. E vou te falar, isso faz muito bem. Olha, esse tempinho aqui que eu fiquei sozinha já deu aquela renovada assim. E é muito importante, porque quando a gente chega e a gente encontra de novo a nossa criança, ou as nossas crianças, a gente sente que tá tudo certo, sabe? Senão a gente fica sempre com aquela sensação de que a gente tá saindo perdendo, de que a gente, assim, aquela sensação de que tá todo mundo bem e só os teus desejos que não são cumpridos, só você que não consegue fazer as coisas da forma que você deseja, sabe? E a gente começa a olhar as redes sociais de todo mundo e parece que tá todo mundo tão feliz, tá todo mundo tão bem, e pra você parece que o mundo acabou só porque você se tornou mãe. Eu falo isso porque essa é a sensação que eu tinha muitas vezes, embora eu sempre amei ser mãe, mas eu tinha a sensação de que eu estava perdendo alguma coisa, sabe? E eu tive uma conversa com uma motorista de Uber que eu peguei esses dias, até vou gravar um vídeo falando dessa conversa com vocês, de como a maternidade faz mudar o nosso ponto de vista. E assim que estiver disponível eu deixo aqui na descrição para vocês, que esse papo vai continuar um pouquinho mais no próximo vídeo. Então, nosso tema de casa hoje é exatamente isso. Agora você vai parar tudo e se perguntar: o que eu posso fazer para tirar 30 minutinhos do dia para mim? Faça uma lista das coisas que são importantes para você e põe em prática. Depois você me conta aqui como que foi o resultado de se cuidar um pouquinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!